Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo o entendimento, possa alcançar todas as vidas das pessoas que estarão me ouvindo ou que estarão participando ao vivo desta live. Quem vos fala aqui é o pastor Nelson Alves de Andrade, da cidade de Valparaíso, São Paulo. Eu congrego no ministério A Igreja, o Brasil para Cristo. Que Deus em Cristo possa abençoar a todos. Eu estou bem, graças a Deus. Eu quero ler aqui o primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 ao versículo 2. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Observem que se ajuntaram a ele os homens que estavam em dificuldade, os que tinham dívidas, as pessoas amarguradas. É o que está mencionando aqui: dificuldades, dívidas e amargura. Eu quero falar, explicar sobre a caverna de Adulão. Nós observamos esta história aqui num contexto de muitas perseguições, de muitas dificuldades. E Davi retira-se, se refugia na caverna de Adulão. Davi estava com medo. E os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram estar com ele. Todos os homens que estavam em dificuldades, todos os homens que estavam passando por problemas, complicações, dívidas. E Davi se faz chefe deles. Davi estava sendo perseguido por Saul e esconde-se na caverna de Adulão. Ele não encontrou outra saída a não ser se esconder. Adulão, que é um lugar da antiguidade, lugar de se receber, pela palavra do profeta, cura e libertação. Davi também estava em aperto, estava em dificuldade, estava angustiado, amargurado. Por isso ele atraiu pessoas para se juntarem a ele. Quando nós passamos por situações complicadas,
a tendência é atrair outras pessoas complicadas ao nosso redor. Por incrível que pareça. Quando estamos em situações cruéis, nós queremos correr, nós queremos nos esconder, queremos mudar de igreja, queremos mudar de cidade. E queremos nos esconder, mas são nesses momentos que Deus vai estar tratando conosco, tratando com o nosso caráter, com a nossa forma de ser, tratando com as nossas mazelas. Estar em dificuldade espiritual significa você estar enfrentando uma situação tão complicada que você não encontra uma outra saída, não encontra um outro meio. E nos escondemos. Os problemas, eles devem ser encarados face a face, cara a cara. Não devemos temer. Porque é uma covardia muito grande. Então, 1 Samuel, capítulo 22, de 1 a 5, diz que Davi retirou-se dali, se refugiou na caverna de Adulão, e quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. E ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, todo homem amargurado de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens, era bastante gente. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, que é a atual Jordânia, e disse ao seu rei: deixe estar aqui meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve nesse lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques nesse lugar, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Vejam, Davi, que tinha tanta experiência com Deus, homem segundo o coração de Deus, ele agora encontra-se nessa situação. Ontem eu fiz uma live, acho que foi ontem ou foi hoje de manhã, nem lembro, falando sobre a Bíblia, por que nós devemos acreditar na Bíblia. E eu disse nas minhas palavras que a Bíblia, ela apresenta as falhas dos grandes homens de Deus. Porque somos seres humanos. E aqui nós vemos Davi fugindo de uma situação. Quantas vezes eu e você já fugimos ou tentamos fugir? E às vezes parece que a melhor solução é estarmos em uma caverna, isolados, sem ouvirmos mais ninguém. Vanderlei Santos, obrigado. Boa noite para você. Compartilhe com outras pessoas, convida outras pessoas. Como eu estava falando, os problemas, eles têm que ser encarados frente a frente, cara a cara. Eu já passei por situações tão difíceis que realmente eu quis fugir, eu quis me isolar, eu não queria falar com ninguém. Isso durou muito tempo. Mas vamos falar aqui sobre a caverna de Adulão. Adulão significa justiça do povo, refúgio, esconderijo. E é um complexo de cavernas que fica no Vale de Elá.
Segundo os arqueólogos e exploradores, existem partes desse complexo de cavernas que ainda nem sequer foram explorados. E certamente ali caberia todo aquele povo, né? Todo o exército que se ajuntou a Davi. Observe que fala de 400 homens passando dificuldades, passando problemas, passando situações. Mas fica uma grande pergunta. Davi, um homem guerreiro, um homem valente, Davi, um homem que enfrentou os gigantes, o gigante Golias. O valente que foi aplaudido, cantado no sentido de louvor, não é? De aplausos, pelas mulheres israelitas. E elas cantavam em suas músicas: Saul matou a 1000 e Davi aos 10 milhares. O que estava Davi fazendo nessa caverna? Deus permite muitas situações acontecerem em nossas vidas. Boa noite para quem está entrando aí. Para que Ele possa tratar conosco, tratar com as nossas intimidades da vida, tratar com a maneira pela qual nós agimos em determinados momentos. Então, Adulão é uma caverna que é lugar de tratamento para o servo de Deus. Davi havia vivido momentos de glórias, escritor de vários salmos, poeta. Ele caiu na graça do povo. Tinha realmente um chamado, tinha uma unção. E isso faz com que Saul tivesse ciúme dele. Ciúmes. O que não é diferente hoje. Quando você é bem-sucedido, é uma pessoa que prega bem, que profetiza, que revela, que é atraído, né, pelas pessoas, as pessoas estão ao redor de você. Isso causa muita inveja em muitas pessoas que tentam tirar a nossa capa, que tentam nos prejudicar. E você pode perguntar, mas isso existe no meio evangélico? Existe e muito, querido. Em todos os setores da sociedade existem pessoas que querem destruir o outro. E aí houve uma grande perseguição de Saul para com Davi. Porque ele sabia que o reino seria tirado dele. Saul havia perdido a unção. O profeta lhe havia falado que o seu reino seria rasgado e seria tirado da sua mão. E ele começa a perceber que ele era o rei, mas ele não era o ungido, o ungido do Senhor. Davi foi um rei que o povo pediu. O povo começa a enfrentar uma situação muito
complicada, muito interessante, porque o rei havia perdido a unção. Uau, e a unção se perde? Nós temos que ter cuidado, porque quando desobedecemos, nós perdemos. Davi chegou a consultar a feitiçaria. Assim existem muitos. Perdem. Triste do homem de Deus quando ele perde a direção. Quando ele perde a visão. Pedro Alves está dizendo principalmente quando a pessoa está sendo bem sucedida no ministério pastoral ou na vida profissional. É verdade, Pedro. Pastor Pedro. Pastor Pedro é meu irmão. É o que eu estou falando. Infelizmente, existe aqueles que querem puxar o nosso tapete. E alguém diz assim, mas se Deus não quiser, nada vai acontecer. É por isso que nós devemos vigiar a todo instante, vigiar a todo momento. Termos muito cuidado, porque a gente pode cometer besteira. Israel passa a enfrentar uma situação de muita calamidade. Saul ele não aceitava essa situação e ele havia estado entre os... Ele que já havia estado na escola de profetas. E a porção do Espírito que estava na vida dele foi retirada. Queridos, nós podemos estar vivendo a mesma situação. O que é unção na vida de uma pessoa? É a capacidade espiritual, é uma capacidade, é uma autoridade, é algo diferente que Deus nos concede quando nós realizamos a obra dele. É um destaque especial, é uma aceitação. E tem muita gente, na realidade, que está vivendo do seu próprio egoísmo, da sua própria força. E talvez do pouquinho de azeite que ainda possa estar sobre ele. Tem muitas pessoas que estão vivendo de aparências. E vive uma vida profana, uma vida de desobediência, inventando revelações e profecias. Davi estava justamente na caverna de Adulão, fugindo da perseguição de Saul. Mas foi naquele lugar que Deus tratou com Davi. Davi retirou-se dali, se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Os irmãos de Davi não acreditavam nele. Não valorizavam Davi. Havia outros
que quando Davi foi escolhido, Davi estava no campo. Passa um, passa outro, passa outro, passa outro. Não era. Era o Davizinho que estava no campo, que ia ser ungido. Os próprios irmãos de Davi não acreditavam nele porque na ocasião em que aparece o gigante Golias, Davi foi desacreditado pela sua própria família. E os seus irmãos chamavam ele de mentiroso, de mexeriqueiro, de fofoqueiro. Não é assim que acontece conosco muitas vezes? Eu vejo Davi uma figura de Jesus, porque a família, os parentes de Jesus não acreditavam em Jesus. Não criam nele, no começo do seu ministério. E nós vemos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 3 ao 5, quando ele diz: dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhes disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam sobre as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser reconhecido, ou ser reconhecido em público, e com tudo ocultos. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo teus irmãos criam nele. Seus irmãos criam nele. Isso é profético. A caverna de Adulão tem um significado profético muito grande. Deus quer tratar com as nossas vidas, tratar com as nossas intimidades, tratar conosco, para que nós reconheçamos que somente Deus é o Senhor e que somente Deus ele tem o controle de toda a situação. Na caverna de Adulão, existem lugares ainda não descobertos, lugares ainda não atingidos. Quando nós pensamos que somos alguma coisa, o próprio Deus, ele cria circunstâncias para que nós aprendamos dele. Davi, ele tinha experiências. Ele conhecia o pastor, ele conhecia o bom pastor, ele escreveu o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Davi é aquela pessoa que Deus havia dado livramento para ele, do urso e do leão. Deus havia entregue o gigante filisteu nas mãos dele. Davi conhecia a Deus. Muitas vezes nós temos tantas experiências. Vivemos tantos milagres. E diante de uma dificuldade nós queremos recuar. Eu estou falando isso porque eu já passei por isso. Eu já convivi com situação semelhante. Mas no verso 2 diz que ajuntaram-se a ele
todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, num total 400 homens. Ali estava um rei que tinha realmente a unção, escondido numa caverna, mas que vieram visitá-lo somente aquelas pessoas que precisavam dele. As pessoas nos procuram, muitas vezes não é porque gostam de nós, é porque Deus nos usa. Quando estão em apertos, em dificuldades, mesmo aqueles que falam ou falaram mal de nós, eles vêm à nossa procura. Porque eles sabem que Deus usa a nossa vida. E quando eu vejo, ou quando leio o Salmo 42, vamos ver aqui na palavra de Deus. Há um relato aqui. Salmo didático dos filhos de Coré, eles expressam da seguinte forma: assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me apresentarei, e quando irei, me apresentarei diante da face do Senhor. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus onde está? Quantas vezes as pessoas perguntam para nós: onde está o teu Deus? Por que você está passando por esta situação? Aí no versículo 4 diz: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Antes era festa, antes era banquete, antes era alegria. E agora? Os amigos desaparecem. Jó, ele foi acusado pelos seus próprios amigos. Os seus próprios amigos acusavam a Jó. Jó chegou até a amaldiçoar o dia em que nasceu. Porém, depois ele lembrou-se do seu Redentor. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E o salmo aqui prossegue: porque está abatida a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque tu estás abatido? Porque estás triste? E este salmo, ele até termina: porque estás abatida, ó minha alma? Espere em Deus. A minha alma tem sede de Deus. Aleluia. E o Senhor livra a Davi das mãos de Saul. Adulão é o lugar que aceita os perseguidos, os injustiçados.
Adulão é o lugar em que aqueles decepcionados, desalentados, ainda existe, ainda há igrejas que estendem a mão ao aflito, que estendem a mão ao desamparado. Ainda existem pastores que têm a visão do eterno, estende a mão ao necessitado, abraça o ferido. Aleluia. Adulão é o lugar onde há uma mudança. Aqueles 400 homens serviam a Saul. Mas não encontravam nele refrigério. Davi recebeu a todos, mesmo fugindo. Mesmo fugindo. Aqui eu fico meditando por Deus. E foi na caverna de Adulão que Davi se preparou para enfrentar outras guerras. Venceu o exército de Saul. E Deus fez de Davi um herói, um líder na caverna de Adulão. Deus, ele permite que nós cheguemos ao fundo do poço. Mas ele está no poço conosco. Ele estava na fornalha com aqueles moços. Ele era o quarto homem da fornalha. Ele estava com Daniel na cova dos leões. Estava com José quando perseguido, quando maltratado, quando injustiçado. Preparando José para ser o governador do Egito. Deus está te preparando para coisas grandes, para coisas maiores. Aleluia, glória a Deus. Mandri manahastu kancha laichorebias naikobahaste. Remenehaiwilosneite. A caverna de Adulão é lugar de refúgio. Esconderijo. Quando pensamos que Deus nos abandonou, é quando Deus está conosco, nos ensinando, nos mostrando a sua glória, nos mostrando o seu poder. No Salmo 59, no versículo 16, mas eu cantarei louvores à tua força, e de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e na hora da tribulação.
ainda que não temeremos, ainda que a terra se mude, e se transporte ao coração dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Saul havia matado todos os sacerdotes de Nobe. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. Estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Primeiro Samuel 22. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, e todos vós terras e vinhas, e far-vos-á a todos chefes de milhares de chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim. E ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé. E nenhum dentre vós há que se doa a mim e mo participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse ao filho de Jessé: vi vir a Nobe, Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou para ele o Senhor, lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nobe, e todos vieram com ele. E disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, senhor meu. Então disse Saul: por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim, e arma-me cilada contra, como se vê neste dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? Comecei, porventura, hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse a Aimeleque: morrerás, certamente, tu e toda a casa de teu pai. Vocês observem que Saul não era fácil. E Abiatar, um dos sacerdotes, escapou e vai ter com Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte também procurará a tua.
pois estarás salvo comigo. Na caverna de Adulão havia salvação. Havia salvação. Queridos, eu estou terminando. E dizendo para você nesta noite que existem refúgios que Deus permite que nós estejamos para que nós possamos aprender da grande misericórdia de Deus. Salmo 142, concluindo. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti e digo, tu és o meu refúgio. És tudo o que eu tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão, renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. O segredo está clamar ao Senhor. Acreditar. Derramar a nossa súplica perante Ele. Quando o desânimo chegar para as nossas vidas, vamos suplicar pela misericórdia de Deus. Ele conhece tudo, Ele conhece a todos. O salmista, ele disse, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Sem que ainda haja uma palavra na minha boca, tu já sabes muito bem. Qual é a perseguição que você está enfrentando? Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Salmo 120, versículo 1 diz, então, eu clamo pelo Deus da minha angústia e Ele me responde. Clame a Deus. Salmo 55, versículo 16 ao 17, eu, porém, clamo ao Senhor, e o meu Deus me salvará. À tarde, pela manhã e ao meu dia, choro angustiado, mas Ele ouve a minha voz. O Deus que ouve, o Deus que atende. Salmo 86, versículo 7, no dia da minha angústia clamarei a ti, pois tu me responderás. Salmo 34, versículo 18, o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. É o Deus da salvação. É o Deus do livramento. É o Deus da consolação. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Forte.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Quando eu penso que eu sou fraco, é Ele que adestra as minhas mãos para a peleja. Ele prepara, adestra as nossas mãos para a batalha. É o Deus a quem nós servimos, quem nós adoramos. É o Deus que faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ele é o meu Deus. Ele é o teu Deus. Qual é a caverna que tu estás, em que tu estás? Salmo 116, versículo 3 ao versículo 7 diz: as cordas da morte me envolveram, as angústias do Seol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram, então clamei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me. Luzinete, boa noite. Está aí desde o início, Luzinete? Ó Senhor, livra-me, porque Tu és um Deus justo, és um Deus compassivo, és um Deus que protege os simples, és um Deus que me dá forças. Aí quando eu começo a lembrar-me destas coisas, aí a minha alma começa a fazer um monólogo. Retorne ao seu descanso, ó alma minha, porque o Senhor tem sido bom para comigo. Você que está me ouvindo aí nesta noite, Deus tem sido tão misericordioso, Deus tem sido tão bom, Deus tem sido tão justo, a misericórdia dele cada dia, cada manhã. Não importa em que tipo de caverna nós estejamos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 4, o Pai das misericórdias. Dá um glória a Deus aí na tua casa, você que está me ouvindo. O Deus que tem te consolado nas dificuldades, nas lutas, nas tribulações, na dor, na adversidade. Mas os mandamentos do Senhor têm sido o teu prazer. Salmo 4, versículo 1. É o Deus que nos responde quando nós clamamos. É o Deus que faz justiça para nós. É o Deus que dá alívio à nossa angústia. É o Deus que tem misericórdia. É o Deus que ouve a nossa oração. Por causa da opressão do justo e do gemido do necessitado, Deus se levanta. Aleluia. Aleluia. Deem graças ao Senhor nosso Deus, porque Ele é bom.
Ele nos resgatou da maldição da lei, perdoou os nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, tem nos dado o pão de cada dia, tem nos alimentado, tem estado conosco nos momentos mais difíceis. Esse é o Deus. Ofereça para Ele sacrifícios de louvores. Ofereça para Ele a gratidão da sua alma. Não se entregue aos caprichos do adversário. Não se entregue à sua dor, à sua angústia. Deus está trabalhando para o melhor. Eu quero abençoar a sua vida nesta noite. Salmo 118, versículo 5 ao versículo 6, na minha angústia clamei ao Senhor. E o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo. O que me podem fazer os homens? Eu concluo dizendo para você nesta noite, louve, agradeça, não se desespere. Caverna de Adulão, lugar de tratamento de Deus. Caverna de Adulão, lugar de proteção de Deus. Mas mesmo diante da Cana, mesmo diante da caverna, as pessoas nos procuram. Eu estou pregando o que eu já vivi. Eu estou pregando o que eu tenho vivenciado. Eu estou pregando o que eu tenho vivido. Mas não vou calar meus lábios. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Se não podes amar, tu não deves orar. A melhor oração é o amor. Eu tenho que amar. Em meio a qualquer dificuldade, em meio a qualquer situação. E o consolo de Deus está sobre nós, sobre as nossas vidas. Você está me ouvindo nesta noite ou vai me ouvir em outro momento? Eu quero terminar cantando, agradecendo a Deus. No meio da angústia, da tribulação, da adversidade, louve a Deus. Há consolo eficaz em Cristo Jesus, para aquele que deseja andar na luz, se buscar-lhe na hora da tribulação, Ele vem e consola meu coração.
coração. Consola o meu coração, Jesus. Consola meu coração, Senhor. Consola meu coração, Jesus. Glorioso Verbo de amor, consola o meu coração, Jesus. Consola meu coração, Senhor. Consola meu coração, Jesus. Glorioso Verbo de amor, na doença ou na paz, na bonança também, em Jesus um amigo tens. Ele nunca despreza quem a ele vem, e tu a ele pedir. Consola o meu coração, Jesus. Consola meu coração, Senhor. Consola o meu coração, Jesus. Glorioso Verbo de amor. Que Deus ele seja o consolo do nosso coração, da nossa alma. Pai amado, Pai querido, Pai santo, louvado seja o teu grande nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, por este momento. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que eu pude pregar a tua palavra, Senhor, buscando a tua presença. Eu peço a Deus a tua bênção sobre todos aqueles que me ouviram, sobre todas aquelas pessoas que vão me ouvir, ó Deus. Eu peço a tua bênção sobre o nosso Brasil, sobre a nossa terra. Deus, consola os corações que estão tristes neste momento, consola os corações que estão feridos, abatidos, decepcionados, aqueles que estão em suas cavernas, ó Deus. Mas sabemos, ó Pai, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados pelo teu propósito. Deus abençoe os meus amigos, abençoe a escola em que eu trabalho, os professores, a direção da escola. Deus abençoe a minha filha, o meu genro, que estão mudando para outra cidade. Muito obrigado pela bênção do trabalho, a porta do trabalho que tu abriu para eles. Ah, Senhor, eu sei que é difícil, mas tu és o Deus que consola, tu és o Deus que abre portas aonde não tem. Para a glória do teu santo nome, a tua proteção, Senhor, em nome de Jesus. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e alegria estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, as mansões celestiais, todas feitas por Deus.
Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou para o céu. Lindo céu, com Cristo eu vou morar, no lindo céu. Eu cantava muito este hino com a minha esposa. Já estando além rio, minha luta findo, eu não sinto mais pecado, pois Jesus me salvou. Oh, que glória na subida, pras alturas dos céus, cantarei a linda história ao Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu. Aleluia, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Esse hino eu cantava com a minha esposa, mas ela já está nas mansões celestiais. Eu agradeço a Deus nesta noite pela tua vida, eu agradeço pela minha vida. Ore por mim. Um beijo, um abraço. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado por ter nos acompanhado. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu agradeço a Deus por tudo.